Eles disseram ele era um monstro. Eles disseram ele tinha gelo em suas veias e sangue em suas mãos. Quando eu desci daquele carro de diligência em Blackwood Creek, eu não estava procurando por amor. Eu estava correndo por minha vida. Eu vi ele lá, Aiden Ketchum, acorrentado dentro de uma enferrujada jaula de ferro no centro da cidade, como um animal selvagem esperando pelo açougueiro. Todo homem no território temia ele. Toda mulher olhou para longe com nojo. Mas eu não olhei para longe. Eu caminhei direto até aquelas barras de ferro, olhei o diabo nos olhos e sussurrei 3 palavras que iriam mudar a história. Por favor, case comigo. Eu pensei eu estava salvando a mim mesma. Eu não tinha ideia eu estava liberando uma tempestade que iria queimar esta cidade ao chão. 14 de outubro, 1874. Blackwood Creek, território de Montana. A lama em Blackwood Creek não era a honesta, terrosa lama de uma fazenda. Era preta, pegajosa e cheirava a esterco de cavalo e homens não lavados. Amélia Ann Miller levantou a bainha de seu vestido cinza manchado de viagem, mas a sujeira já havia tomado a renda. Ela ficou no calçadão de madeira, sua pegada apertando na alça de sua solitária mala de tapete até seus nós dos dedos ficarem brancos. Ela tinha viajado 2.000 milhas da Filadélfia em uma mentira. Estou procurando pelo Sr. Tobias Finch, Amélia disse, sua voz tremendo ligeiramente, enquanto ela se dirigia ao homem encostado no poste da loja geral. Ele estava mastigando uma lasca de madeira, seus olhos escondidos sob a aba de um chapéu manchado de graxa. O homem parou de mastigar. Ele olhou ela de cima a baixo, demorando na fragilidade de sua estrutura. Finch, ele grunhiu. As mercadorias secas, Clark. Sim, ele mandou me chamar. Eu sou sua pretendida. O homem soltou uma risada aguda e sibilante que virou tosse. Ele cuspiu um jato de suco de tabaco na rua, por pouco não atingindo um cachorro que passava. Bem, senhora, a menos que você pretenda se casar com uma caixa de pinho, você está cerca de 3 dias atrasada. Finch pegou uma febre na terça-feira. Nós o enterramos quinta-feira. O mundo pareceu inclinar em seu eixo. Amélia sentiu o sangue escorrer de seu rosto. Tobias Finch era sua rede de segurança. Ele era o chato, seguro, gentil homem mais velho que ela tinha concordado em casar por correspondência, unicamente para escapar das dívidas que seu falecido marido tinha deixado para trás no leste. Os agiotas na Filadélfia não estavam apenas procurando por dinheiro mais. Eles estavam procurando por sangue. Morto, ela sussurrou. Morto mais que um martelo, o homem confirmou. Deixou nada além de uma conta no salão e um telhado vazando. Amélia recuou, suas costas batendo na madeira áspera da fachada da loja. Ela tinha $4 em sua bolsa, nenhum bilhete de volta, nenhuma família. E agora nenhum noivo. Ela era uma mulher sozinha em um território onde a proporção de homens para mulheres era 50-1, e 49 deles estavam procurando por problemas. Justo então, uma comoção irrompeu pela rua principal. O som grosso e molhado de cavalos arrastando-se pela lama misturado com o tilintar de correntes pesadas. Voltem! Alguém gritou. Abram caminho para a besta! Amélia se virou, agarrando sua bolsa ao peito. Uma carroça estava rolando para a cidade, puxada por 4 cavalos de tiro pesados espumando pela boca. Mas não eram os cavalos que atraíam o olhar aterrorizado da multidão. Era o que estava sentado na plataforma da carroça. Era uma jaula construída de grossas barras de ferro, enferrujada e reforçada com vigas de carvalho. Parecia forte o suficiente para segurar um urso grizzly. Dentro, encolhido no canto, mas olhando para fora com olhos que ardiam como brasas, estava um homem. Ele era massivo, mesmo sentado. Seus ombros eram largos o suficiente para abranger uma porta. Seu cabelo era uma juba emaranhada de marrom escuro, pendendo sobre um rosto obscurecido por uma barba espessa e indomável. Ele usava nada além de calças esfarrapadas. Seu peito cruzado com velhas cicatrizes e vergões frescos.
Grilhões pesados prendiam seus pulsos e tornozelos aparafusados ao chão da jaula. Quem é aquele? Amélia perguntou, sua voz mal audível sobre as vaias da multidão. O homem ao lado dela tirou seu chapéu, um raro sinal de respeito nervoso. Aquele ali é Aiden Ketchum. Eles o chamam o urso de Bitterroot. O que ele fez? O que ele não fez? O homem baixou a voz. O xerife Paddock diz que Ketchum massacrou uma equipe de prospecção lá em cima na crista. Diz que ele é um selvagem. Eles o arrastaram da montanha 3 dias atrás. O xerife o está mantendo na praça até o juiz do circuito chegar para enforcá-lo. Amélia observou enquanto a carroça parava na frente do escritório do xerife. O prisioneiro, Aiden, não vacilou enquanto um tomate podre voava pelo ar e espirrava contra as barras apolegadas de seu rosto. Ele não rugiu. Ele não gritou. Ele apenas os observou. Seus olhos escanearam a multidão, frios e desapegados, até que pousaram em Amelia. Por um batimento cardíaco, o barulho da cidade se desfez. Amélia sentiu um choque de eletricidade subir por sua espinha. Seus olhos não eram selvagens, ela percebeu. Eles eram inteligentes e eram incrivelmente, devastadoramente tristes. Sigam em frente, pessoal. Uma voz ecoou. O xerife Josiah Paddock saiu de seu escritório. Ele era um homem elegante, limpo demais para uma cidade fronteiriça, com uma estrela de prata polida a um brilho espelhado, e um sorriso que não alcançava seus olhos. O animal está seguro. A justiça será feita na segunda-feira. A multidão aplaudiu, mas Amélia sentiu um nó frio em seu estômago. Ela olhou para o xerife, depois de volta para o homem na jaula. Naquela noite, Amélia sentou-se no canto da sala de jantar da pensão, tomando uma xícara de chá fraco. Ela ouviu a fofoca. Ketchum tem uma escritura, uma mulher sussurrou na mesa ao lado. Uma seção completa de terra perto da linha das árvores. Solo rico, ouro no riacho, eles dizem. Grande coisa que isso lhe faz agora, seu companheiro respondeu. Uma vez que ele for enforcado, aquela terra reverte para o território ou para quem for o próximo parente. Ele não tem parentes, ele é um homem da montanha que viveu sozinho por 10 anos. Então o xerife irá leiloá-la, e todos nós sabemos quem irá comprá-la por 1 centavo. A mente de Amélia começou a disparar. Ela olhou pela janela. A praça da cidade estava escura, exceto por uma única lanterna pendurada no canto do proprietário da jaula. O xerife havia deixado um deputado de guarda, mas o deputado estava atualmente curvado em uma cadeira, roncando com uma garrafa de uísque em seu colo. Ela tocou o espaço vazio em seu dedo onde um anel de casamento deveria estar. Ela não tinha dinheiro. Ela não tinha proteção. Se os cobradores da Filadélfia a encontrassem aqui, ela seria arrastada de volta para uma prisão por dívidas ou pior. Ela precisava de um nome. Ela precisava de um escudo. Ela olhou para o homem na jaula. Ele iria morrer na segunda-feira. Ele não tinha nada a perder. Amélia se levantou. Ela alisou seu vestido, respirou fundo e saiu para a lama congelante. O vento uivava através das frestas da jaula de ferro, mordendo a pele exposta de Aiden Ketchum. Ele não sentiu isso. Ele há muito tempo havia aprendido a desligar a dor. Ele sentou-se perfeitamente imóvel, listening to the drunken snores of Deputy Cletus. Aiden sabia que ele iria ser enforcado. Não importava que ele não tivesse matado aqueles garimpeiros. Não importava que o xerife Paddock tivesse plantado os relógios roubados em sua cabana. Paddock queria a madeira em sua terra e Paddock era a lei. No oeste, a verdade era o que o homem com a arma dizia que era. Ele ouviu o chafurdar de botas na lama. Passos leves, hesitantes, não o pesado pisar de um homem. Aiden não moveu sua cabeça, mas seus olhos se moveram. Uma mulher, a mesma mulher do calçadão, pequena, pálida, parecendo que uma rajada de vento a levaria de volta para a cidade. Ela estava tremendo, envolvendo um xale fino em seus ombros.
Ela parou a 3 pés das barras. O cheiro de lavanda e medo flutuou em direção a ele, cortando o fedor da jaula. Você deveria ir, senhora. Aiden rosnou. Sua voz soava como cascalho rangendo. Ele não a tinha usado em dias, a menos que você tenha trazido em uma pedra para jogar. Amélia pulou com o som, mas não recuou. Ela olhou para o deputado dormindo, então se aproximou, suas mãos segurando as frias barras de ferro. Eu não trouxe uma pedra, ela sussurrou. Eu trouxe uma proposta. Aiden virou a cabeça lentamente. Na fraca luz da lanterna, seu rosto era um mapa de sombras. Eu sou um homem morto andando. Eu não tenho nada para trocar. Você tem um nome, ela disse, e você tem terra. Aiden soltou uma risada sombria. Terra que Paddock vai roubar no minuto em que meu pescoço estalar. Não se você tiver uma viúva. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que as correntes em seus pulsos. Aiden se moveu, o metal tilintando suavemente. Ele se inclinou para a frente, seu rosto vindo para a luz, a cicatriz descendo por sua bochecha esquerda se contraiu. O que você disse? Se você morrer sem um herdeiro, o Estado a leva. Amélia disse, sua voz ganhando uma força desesperada. Eu perguntei ao dono da pensão sobre as leis territoriais. Se você é casado, sua propriedade vai para sua esposa. Havia uma pilha de gravetos ao lado. Ela pegou um pedaço de madeira com 2 dedos, o jogou e então procurou por um fósforo. Ela riscou um contra a caixa. Ele quebrou. Ela riscou outro. Ele acendeu e apagou. Caleb assistiu, dizendo nada. Na 5ª tentativa, ela conseguiu acender um fogo, embora ela usou gravetos suficientes para queimar o lugar. Então vieram as batatas. Ela encontrou uma faca, mas a segurava como uma pena de pena. Ela começou a descascar uma batata, escavando enormes pedaços de carne branca, desperdiçando metade dela. Pare! Caleb latiu. Ela deixou cair a faca, o barulho alto no silêncio. A faca está cega. Caleb se levantou. Ele caminhou até ela, sua sombra a engolfando. Ele tirou a faca de sua mão. Ela estava afiada como navalha. Ele a havia afiado naquela manhã. Ele pegou uma batata e a descascou em uma longa fita contínua, a pele caindo fina como papel. Ele bateu a faca na tábua de cortar. A faca não está cega, ele disse, sua voz baixa e perigosa. O pensamento de Josiah Paddock pondo as mãos na cabana no riacho onde Aiden havia encontrado paz, isso fez seu sangue ferver. Se eu casar com você, Aiden disse lentamente, você consegue a terra. Paddock não consegue nada. Exatamente. E o que eu consigo? Amélia hesitou. Ela alcançou seu bolso e puxou um pequeno canivete de prata. Era minúsculo, mal uma ferramenta, mas ela o deslizou através das barras. Você consegue uma chance, ela sussurrou. Não é uma chave, mas a dobradiça no assoalho. Está enferrujada. Aiden olhou para o pequeno canivete na lama do chão da jaula. Então ele olhou para ela. Qual é o seu nome, garota? Amélia. Amélia Anne Miller. Bem, Amélia Anne Miller. Aiden grunhiu, cobrindo o canivete com seu pé descalço. É melhor você ir acordar o pastor. Parece que vamos ter um casamento. Amélia assentiu, sem fôlego. Eu tenho que conseguir a permissão do xerife. Ele tem que permitir. Ele vai, Aiden disse, um sorriso sombrio aparecendo em sua barba. Diga a ele que eu tenho um esconderijo de ouro enterrado na propriedade. Diga a ele que eu não direi onde está, a menos que eu possa me casar com você. Diga a ele que você vai tirar a localização de mim antes que eu seja enforcado. Os olhos de Amélia se arregalaram. Você tem ouro? Aiden se recostou nas sombras. Vá. Amélia se virou e correu em direção ao escritório do xerife. Aiden a observou ir. Ele deslizou a faca entre seus dedos dos pés, sentindo o aço frio. Ele não tinha ouro. Ele tinha chumbo e pólvora esperando em sua cabana. Se esta mulher louca lhe desse uma chance de voltar lá, Paddock iria pagar.
20 minutos depois, o xerife Josiah Paddock sentou atrás de sua mesa, suas botas em cima da madeira. Ele olhou para Amélia com diversão. Nosso besta. Paddock riu, acendendo um charuto. Você deve estar verdadeiramente desesperada. Ele tem uma alma. Amélia mentiu, interpretando o papel da ingênua e religiosa benfeitora. E ele me disse algo. As botas de Paddock caíram no chão. O quê? Ele disse que quer fazer as pazes com Deus, mas ele não vai abrir mão de seus, tesouros terrenos. Para a lei, ele disse que só contaria a uma esposa. Os olhos de Paddock se estreitaram. Ouro! Ele não disse. Ele apenas disse legado. Amélia torceu as mãos. Xerife, se ele for enforcado na segunda-feira, o segredo morre com ele. Se eu casar com ele, eu posso descobrir. Eu posso ser persuasiva. Paddock a estudou. Ele viu uma garota da cidade fraca e tola. Ele imaginou que poderia deixá-la casar com o bruto, esperar que ela conseguisse a localização, enforcar Ketchum e então assustar a viúva para que ela entregasse. Era mais limpo do que tortura. Tudo bem, Paddock sorriu, levantando-se e pegando suas chaves. Eu amo um romance. Vamos pegar o pastor. Teremos uma cerimônia à meia-noite. Apenas você, eu e o monstro. O coração de Amélia batia forte contra suas costelas. Ela havia superado o primeiro obstáculo. Mas enquanto ela seguia o xerife para a noite, ela percebeu a verdade aterrorizante do que ela tinha acabado de fazer. Ela não estava apenas se casando com um estranho. Ela estava se casando com um homem que todos diziam ser um assassino, e ela tinha acabado de mentir para o homem mais perigoso da cidade para fazer isso. Enquanto se aproximavam da jaula, o pastor, um homem desgrenhado, arrastado da cama, murmurou uma oração. Aiden se levantou dentro da jaula. Ele parecia enorme. Ele pairava sobre Amélia, as barras separando seus rostos por polegadas. Você? O pastor gaguejou. Aiden Ketchum, aceita esta mulher? Eu aceito, Aiden resmungou, seus olhos fixando em Paddock sobre o ombro de Amélia. E você, Amélia Ann Miller? Amélia olhou para Aiden. De perto, ele cheirava suor e agulhas de pinheiro. Suas mãos segurando as barras eram cicatrizadas e mortais. Eu aceito, ela sussurrou. Eu agora os declaro marido e mulher. O pastor apressou-se em dizer. Vocês podem. Bem, vocês podem apertar as mãos através das barras. Aiden estendeu a mão. Sua mão engolfou a dela. Sua pele era áspera, calejada e quente. Ele apertou a mão dela uma vez, com força. Um sinal. Beije a noiva. Paddock zombou. Aiden puxou Amélia em direção às barras. Ela ofegou enquanto seu rosto encontrava o ferro frio. Aiden se inclinou, seus lábios roçando a testa dela através da fenda. Chegue à carroça. Ele sussurrou contra a pele dela tão baixo que só ela podia ouvir. Quando os tiros começarem, não olhe para trás. Amélia se afastou, seus olhos arregalados. Paddock deu um tapa em sua coxa. Tudo bem. A lua de mel acabou. De volta ao hotel, Sra. Ketchum. Você pode visitar seu marido pela manhã para obter aquela informação. Amélia cambaleou para trás, sua mão ainda queimando onde Aiden a havia tocado. Ela assistiu enquanto Paddock provocava Aiden uma última vez e se afastava, as chaves tilintando em seu cinto. Ela não foi para o hotel. Ela se escondeu no beco observando. Dentro da jaula, Aiden sentou-se. Ele esperou até os passos desaparecerem. Então ele recuperou o minúsculo canivete de prata de debaixo de seu pé. Era pequeno demais para cortar ferro, pequeno demais para abrir uma fechadura. Mas a dobradiça no assoalho, enfraquecida pela ferrugem e podridão. Aiden começou a cavar. Ele não estava cavando para fora. Ele estava cavando pela alavanca que ele precisava para quebrar a madeira. Ele olhou para a lua. Ele era um homem casado agora. Desculpe, Amélia. Ele murmurou na escuridão. Você não casou com uma pensão de viúva. Você casou com uma guerra. A cidade de Blackwood Creek não dormiu pacificamente.
Ela desmaiou. Às 3 da manhã, os salões tinham fechado. A música do piano havia desaparecido no silêncio expansivo das planícies, e a única luz vinha da lua minguante e das brasas moribundas da lanterna, balançando no canto da jaula. Amélia Anne Miller estava agachada atrás de uma pilha de barris de uísque vazios no beco adjacente ao escritório do xerife. Suas pernas estavam com cãibras, e o frio havia se infiltrado através das solas finas de seus sapatos, transformando seus dedos dos pés em blocos de gelo. Cada instinto que ela tinha gritava para ela correr, para pegar a energia caótica do casamento e fugir para a escuridão enquanto a cidade estava distraída. Mas ela não podia. Ela havia amarrado seu destino ao homem na jaula. Se ele morresse, ela seria apenas uma viúva indigente que seria caçada pela manhã se ele vivesse. Bem, ela não sabia o que aconteceria se ele vivesse. Ela espiou ao redor do barril. O deputado Cletus ainda estava curvado na cadeira, seu queixo apoiado no peito, uma espingarda precariamente equilibrada em seus joelhos. Dentro da jaula, não havia movimento. O coração de Amélia afundou. Aiden havia desistido? A faca era pequena demais? Dentro da caixa de ferro, Aiden Ketchum estava operando em um mundo de precisão agonizante. O canivete de prata que Amélia havia lhe dado era inútil para cortar ferro e muito quebradiço para usar como alavanca para a fechadura. Mas Aiden conhecia madeira. Ele sabia que as pranchas de carvalho da cama da carroça haviam sido expostas à chuva e à podridão por anos. Ele havia localizado a dobradiça enferrujada do assoalho, onde os parafusos haviam corroído a madeira. Por 2 horas, ele vinha usando a faca não para cortar, mas para raspar. Ele raspou a polpa macia e podre ao redor do parafuso, soprando silenciosamente a poeira. Seus dedos estavam em carne viva e sangrando, a pele arrancada pela madeira áspera e pelo frio cortante. Mas ele não parou. Estalo. O som era abafado, como um graveto seco quebrando sob os pés. Não era alto, mas no silêncio da noite, soou como um tiro para os ouvidos de Aiden. Ele congelou. Na cadeira lá fora, o deputado Cletus bufou, moveu seu peso e estalou os lábios. A espingarda deslizou 1 polegada para baixo de sua perna. Aiden prendeu a respiração, seus pulmões maciços queimando, esperando para ver se o homem acordaria. Cletus coçou o nariz e se acomodou de volta em seu torpor. Aiden exalou lentamente. Ele enfiou os dedos na fenda que havia criado. O parafuso estava solto. Com um grunhido de esforço que fez as veias em seu pescoço saltarem como cordas, Aiden puxou. Ele não puxou para cima. Ele puxou para dentro. A prancha de carvalho gemeu, então cedeu, estilhaçando-se para dentro. Um buraco de mal 12 polegadas de largura se abriu no chão da jaula. Aiden olhou para os grilhões em seus tornozelos. A corrente era curta, talvez 18 polegadas. Seria um ajuste apertado. Ele deixou suas pernas caírem pelo buraco primeiro, as pesadas correntes de ferro tilintando suavemente contra o chassi da carroça. Ele mexeu seus quadris para passar, a madeira áspera raspando sua pele em carne viva. Ele estava pendurado de cabeça para baixo agora, suspenso por sua cintura, o sangue correndo para sua cabeça. Ele podia ver a lama abaixo dele. Ele colocou suas mãos no chão lamacento e puxou o resto de seu torso. Ele estava fora, mas ele não estava livre. As correntes em seus pulsos e tornozelos eram pesadas, e ele estava fraco de 3 dias de inanição. Ele rastejou para fora de debaixo da carroça, a lama cobrindo-o como uma segunda pele, transformando-o em uma sombra. Ele se levantou lentamente. Ele estava a 5 pés do deputado. Aiden olhou para as chaves penduradas no cinto de Cletus. Ele precisava delas. Se ele corresse agora, o tilintar de suas correntes acordaria todos os cachorros da cidade. Ele precisava estar em silêncio. Ele deu um passo. Tilintar. A corrente entre seus tornozelos atingiu uma pedra. Os olhos de Cletus se abriram.
Por um segundo, o deputado pareceu confuso, olhando para a jaula vazia. Então ele olhou para baixo e viu o gigante coberto de lama em pé sobre ele. Cletus abriu a boca para gritar, sua mão tateando pela espingarda. Aiden não hesitou. Ele não podia se dar ao luxo. Ele balançou seus pulsos amarrados como uma marreta. As pesadas algemas de ferro se conectaram com o lado da cabeça de Cletus com um estalo nauseante. Os olhos do deputado reviraram e ele tombou para o lado da cadeira, caindo na lama com um baque molhado. Aiden caiu de joelhos ofegando por ar. O esforço quase o havia desmaiado. Ele tateou pelas chaves no cinto do homem inconsciente. Seus grandes dedos trêmulos lutaram com a alça de couro. Deixe-me. O sussurro veio da escuridão. Aiden estremeceu, seu corpo se enrijecendo para golpear novamente. Mas ele parou quando viu Amélia emergir do beco. Ela parecia um fantasma em seu vestido cinza. Seu rosto pálido, seus olhos arregalados de terror. Ela não olhou para a cabeça sangrando do deputado. Ela olhou para as chaves. Depressa, Aiden rosnou, estendendo seus pulsos. As mãos de Amélia tremiam, mas seus dedos eram ágeis. Ela pegou o chaveiro. Havia 4 chaves. Ela tentou a primeira. Encaixou. Errada. Aiden sibilou. A pequena de latão. Ela a encontrou. Ela a deslizou na fechadura de seu pulso esquerdo. Clique. A algema se abriu. Ela fez o lado direito. Então ela se ajoelhou na lama, arruinando seu vestido completamente, e destrancou seus tornozelos. À medida que as correntes caíram, Aiden se levantou em sua altura total. Ele se espreguiçou, suas articulações estalando. Ele olhou para as montanhas que se erguiam ao longe. Então ele olhou para a pequena mulher tremendo na lama. Você ficou, ele disse, sua voz grossa com descrença. Eu não tenho para onde ir, Amélia respondeu, sua voz tremendo. E nem você. Eu tenho uma cabana, Aiden disse. Mas são 20 milhas de terreno difícil, e Paddock estará em nós ao nascer do sol. Ele se abaixou e pegou a espingarda do deputado. Ele verificou a culatra. Carregada. Ele tirou o cinto de arma do homem inconsciente e o amarrou em sua própria cintura. Era pequeno demais, então ele o pendurou no ombro. Você consegue cavalgar? Aiden perguntou. Eu já montei um cavalo de carruagem. Isso não é cavalgar? Aiden grunhiu. Ele caminhou até o poste de amarrar onde o cavalo do deputado, um cavalo castrado, estava amarrado. Não era suficiente para 2. Ele olhou para o estábulo do outro lado da rua. Trancado. Nós pegamos os cavalos da carroça, Aiden decidiu. Ele se moveu para a frente da carroça-jaula. A equipe de 4 cavalos de tiro havia sido desengatada, mas estava encurralada em um cercado improvisado por perto. Eles eram brutos pesados, lentos, não feitos para velocidade, mas eram fortes. Aiden pegou um cabresto e saltou sobre o dorso nu de um enorme percheron preto. Ele se abaixou, estendendo uma mão para Amélia. Pegue minha mão, Sr. Ketchum. Ele disse, o fantasma de um sorriso tocando seus lábios pela primeira vez. A menos que você queira ficar aqui e explicar a dor de cabeça de Cletus para o xerife. Amélia olhou para a mão massiva. Então, de volta para a cidade, ela se esticou. Aiden a içou sem esforço, colocando-a à sua frente no largo ombro do cavalo. Segure-se no homem, ele ordenou, e não grite. Ele chutou as costelas do cavalo. A besta massiva avançou, não com um galope, mas com um trote que sacudiu o chão e chacoalhou os dentes de Amélia. Eles saíram trovejando da praça da cidade, passando pelo hotel onde o xerife Paddock dormia, e mergulharam na escuridão da linha de árvores. Atrás deles, um único grito soou, seguido pelo toque frenético do sino da igreja. A caçada estava aberta. A escuridão da floresta era absoluta. O dossel de antigos pinheiros ponderosa bloqueava a lua, deixando-os navegar pelo som do riacho correndo e pela memória de Aiden. Eles estavam cavalgando por 2 horas.
O cavalo de tiro, a quem Aiden havia rudemente chamado Tank, no meio da primeira crista, estava ofegante, seu lado escorregadio de suor. A besta foi construída para puxar arados, não para carregar peso duplo em uma inclinação de 40 graus. Temos que parar, Amélia ofegou. Ela estava agarrada à crina do cavalo tão firmemente que seus dedos haviam se travado em garras. Suas pernas estavam em carne viva pelo atrito áspero da crina e pela posição de sentar desajeitada. Cada músculo em seu corpo gritava em protesto. Não podemos parar, Aiden disse, sua voz ressoando contra suas costas. Eles terão rastreadores, cães. O cavalo vai morrer, Amélia replicou, encontrando uma faísca de desafio apesar de sua exaustão. E então estaremos andando. Aiden puxou o cabresto e o cavalo parou tremendo. O silêncio da floresta invadiu para preencher o vazio, pesado e opressor. O ar aqui era mais fino, mais cortante. Cheirava a resina de pinho e terra úmida. Aiden escorregou do cavalo, pousando silenciosamente nas agulhas de pinho. Ele estendeu a mão e agarrou Amélia pela cintura, levantando-a. Suas pernas cederam no momento em que seus pés tocaram o chão, e ela desabou contra o peito dele. Por um momento, ele a segurou. Não foi um abraço de afeto, mas de necessidade. Ela sentiu o calor irradiando dele, a sólida parede de músculo que era seu peito. Ele sentiu o tremor de sua estrutura parecida com a de um pássaro. Você é macia, Aiden murmurou, recuando e afirmando contra uma árvore. Macia da cidade. Eu estou viva, Amélia retrucou, empurrando o cabelo de seu rosto. O que é mais do que você estaria se eu não tivesse ido até aquela jaula? Aiden pausou. Ele olhou para ela. Mesmo? Olhou para ela na escuridão. Por que você fez isso? A verdade, Amélia, sem histórias sobre ouro ou pensões de viúvas. Por que uma mulher como você se casa com um homem morto? Amélia apertou seu chale mais firmemente em volta de si. A adrenalina estava diminuindo, deixando para trás uma dor fria e oca. Meu marido, meu primeiro marido, era um jogador. Ela começou, sua voz baixa. Thomas, ele era charmoso e bonito. E ele perdeu tudo o que tínhamos quando morreu de tísica 6 meses atrás. Eu pensei que a dívida estava quitada. Não estava. Ela olhou para suas mãos enlameadas. Ele devia dinheiro para a gangue O'Malley na Filadélfia. Eles disseram que a dívida passou para o cônjuge. Eles me deram 1 mês para pagar $2.000. Eu vendi tudo. Não foi o suficiente. Eles vieram à minha pensão. Eles ameaçaram pegar o pagamento em troca. Aiden ouviu, seu rosto impassível, mas sua mandíbula se apertou. Eu corri, ela continuou. Eu respondi ao anúncio de Tobias Finch, porque Montana é o fim do mundo. Eu pensei que estaria segura. Quando Finch morreu, eu soube que tinha que desaparecer novamente. Se eu for a Sra. Aiden Ketchum, vivendo em uma remota propriedade na montanha, os O'Malleys não me encontrarão. Ou se encontrarem. Ela olhou para ele. Eu imaginei que o urso de Bitterroot poderia assustá-los. Aiden soltou uma risada curta e áspera. Ele caminhou até o riacho e espirrou água gelada em seu rosto, lavando a sujeira da prisão. Então eu sou seu espantalho, ele disse limpando sua barba. Você trocou um monstro por outro. Você é? Amélia perguntou. Um monstro? Aiden virou-se para encarar a floresta. Paddock pensa assim. Ele me incriminou, Amélia. Eu não matei aqueles garimpeiros. Paddock enviou homens para minha terra para me expulsar. Eles começaram a atirar. Eu atirei de volta. Eu feri 2 deles, mas não os matei. Quando o xerife chegou, ele tinha 3 corpos em sua carroça, estranhos que eu nunca tinha visto, e alegou que eu os tinha esquartejado. Ele plantou os relógios deles em minhas tábuas do chão. Por quê? Por causa da madeira. Aiden disse olhando para as árvores imponentes. Blackwood Creek está crescendo. A ferrovia virá na próxima primavera. Eles precisam de dormentes. Minha terra fica na melhor área de madeira do vale.
Paddock tem um contrato com a ferrovia. Ele precisa de minhas árvores, mas eu não venderia. Então ele decidiu me enforcar e pegar a escritura. A gravidade da situação dele se abateu sobre Amélia. Isso não era apenas um mal-entendido. Era uma conspiração envolvendo a própria lei. Ele não vai parar de vir, Amélia sussurrou. Não, Aiden concordou. Ele verificou a espingarda novamente. Ele não vai. Paddock não pode me deixar viver. Se eu testemunhar para um juiz federal, ele será enforcado. Aiden caminhou de volta para o cavalo. Precisamos continuar em movimento, mas não podemos pegar a trilha. Paddock sabe que eu vou para a cabana. Ele terá homens esperando lá. Então para onde vamos? Aiden apontou para os picos irregulares que perfuravam o céu estrelado. Os picos estavam cobertos de neve, brilhando em branco fantasmagórico. A espinha do diabo, Aiden disse. É uma crista que corre atrás da minha terra. É íngreme, rochosa e cheia de quedas cegas. Cavalos não conseguem, mas homens e uma mulher determinada podem. Você quer escalar isso? Amélia olhou para a montanha com horror. Não temos escolha. Temos que perder os cavalos para perder os rastros. Nós mandamos o cavalo descer a trilha do vale para levá-los para longe. Nós subimos. Aiden deu um tapa no flanco do cavalo de tiro. Vai, Tank. Vá para casa. O cavalo, feliz por estar descarregado, trotou pela trilha bem batida, deixando um rastro claro de pegadas de cascos na terra macia. Aiden se virou para Amélia. Ele viu a dúvida em seus olhos. Ele viu a fadiga. Ele caminhou até ela e se ajoelhou, trazendo seu rosto ao nível do dela. Para um homem de tal tamanho, seu movimento foi surpreendentemente gentil. Eu não posso te carregar, ele disse seriamente. Eu posso te ajudar. Eu posso te puxar pelas saliências, mas você tem que escalar. Se você parar, nós morremos. Se você gritar, nós morremos. Você pode fazer isso? Amélia olhou para a montanha. Parecia uma lápide. Então ela pensou na jaula. Ela pensou nos homens na Filadélfia. Ela olhou para Aiden, as cicatrizes em seu peito, a inteligência feroz em seus olhos. Ela se abaixou e rasgou a bainha de renda de seu vestido, rasgando a saia até que ela pendesse logo acima de seus tornozelos. Ela tirou seu chale e o amarrou em sua cintura como um cinto. Lidere o caminho, marido, ela disse. Aiden sorriu. Era um sorriso selvagem e perigoso que o fazia parecer menos um homem e mais o lobo que as pessoas afirmavam que ele era. Fique perto, ele comandou. Eles começaram a subida. A primeira hora foi brutal. O terreno não era apenas íngreme. Era uma pista de obstáculos vertical de cascalho e pedregulhos. Amélia escorregava constantemente, seus sapatos de sola lisa não encontrando aderência na rocha solta. Cada vez que ela caía, Aiden estava lá, sua mão apertando seu braço como um torno, puxando-a para cima. Ele não ofereceu simpatia. Ele ofereceu instrução. Pise ali, não ali. Agarrem a raiz, não o galho. Quando o sol começou a sangrar uma luz cinza sobre o horizonte, eles haviam alcançado a linha das árvores. O ar estava congelante. Os pulmões de Amélia pareciam estar cheios de vidro quebrado. Eles pararam em uma saliência estreita, com vista para o vale. Bem abaixo, na névoa cinzenta do amanhecer, Amélia viu minúsculos pontos se movendo ao longo do chão do vale. Olhe! Aiden apontou. Amélia apertou os olhos. Ela viu o cavalo Tank pastando em um prado a milhas de distância. E atrás dele, emergindo das árvores, estavam cavaleiros. 5 deles. Eles encontraram o cavalo. Aiden observou. Eles verão que as trilhas terminam. Isso os confundirá por 1 hora, talvez 2. Essa é toda a vantagem que temos. Ele se virou para continuar escalando, mas Amélia ofegou, agarrando seu lado. Ela afundou de joelhos, seu rosto pálido. Eu não consigo, ela sibilou. Aiden olhou para ela. Ela estava esgotada. Seu corpo havia atingido seu limite. Ele olhou para a crista. Havia uma caverna lá em cima, um esconderijo de caçador que ele usava no inverno. Era seguro,
mas era mais 1000 pés acima. Ele se agachou. Coloque seus braços em volta do meu pescoço. Você disse que não me carregaria. Ela sussurrou. Eu menti. Aiden grunhiu. Eu sou um criminoso, lembra? Ele a pegou. Ela era mais leve que um saco de ração, mas a estranheza do peso desequilibrou-o. Ele gemeu enquanto suas costelas machucadas protestavam. Amélia enterrou o rosto em seu pescoço, sentindo o cheiro de suor e pinho. Aiden começou a subir novamente, carregando sua noiva pela face da montanha. Ele se concentrou no ritmo de suas botas na rocha. 1 passo, sobreviver, 2 passos, vingança. Ele ainda não sabia, mas o peso em seus braços era a única coisa que o impedia de se virar e descer para matá-los todos. Ela era sua âncora. E pela primeira vez em 10 anos, Aiden Ketchum estava com medo de morrer. Não porque ele valorizava sua vida, mas porque ele não queria deixá-la sozinha nesta montanha. Enquanto eles cruzavam a crista, um tiro ecoou do chão do vale. O som rolou pelas paredes do canyon como um trovão. Aiden não vacilou. Ele apenas apertou seu aperto em Amélia e entrou na sombra das cavernas. Bem-vinda ao lar, Sra. Ketchum. Ele sussurrou na escuridão. Agora a verdadeira luta começa. A caverna era menos um lar e mais uma cicatriz na encosta da montanha. Era um recesso raso atrás de uma cortina de arbustos, o chão coberto de agulhas de pinhos secas e ossos de pequenos animais. Cheirava a terra e invernos antigos. Aiden colocou Amélia em uma rocha plana perto da parede dos fundos. Ela não se moveu imediatamente. Seu corpo estava travado em um tremor que nada tinha a ver com a altitude congelante e tudo a ver com o choque das últimas 4 horas. Aiden desabou em frente a ela. A adrenalina que havia impulsionado sua subida estava evaporando, deixando para trás um peso esmagador de exaustão. Ele encostou a cabeça na pedra, seus olhos se fechando. Seus pulsos, em carne viva pelas algemas e pela subida, estavam chorando sangue na terra. Por um longo tempo, o único som era o vento assobiando pela boca da caverna e a respiração irregular de 2 pessoas que haviam enganado a morte. Eles estão vindo? Amélia perguntou. Sua voz era pequena, quebradiça. Aiden abriu um olho. Não pela face, não com cavalos. Eles terão que pegar a trilha em zigue-zague em torno da crista norte. Levará 6 horas. Temos tempo. Tempo para quê? Para sangrar, para descansar, depois para correr. Amélia olhou para ele na luz cinzenta da manhã filtrando-se através da moita. Ele parecia aterrorizante. A lama em seu rosto havia secado em uma máscara rachada. Sua barba estava emaranhada e os vergões em seu peito dos chicotes do carcereiro estavam irritados e roxos. Mas ela não desviou o olhar. Ela alcançou seu bolso e puxou o lenço que havia guardado. Era minúsculo, bordado com violetas, uma coisa ridícula para ter em uma caverna. Ela rastejou pelo pequeno espaço entre eles. Aiden estremeceu quando ela se aproximou, seus músculos se contraindo instintivamente. Pare, ele rosnou. Me dê suas mãos, ela ordenou. Sua voz não estava firme, mas era resoluta. Aiden hesitou, então lentamente estendeu seus pulsos. Amélia usou o resto da água de sua cantil para umedecer o pano. Ela começou a passar na carne em carne viva onde o ferro havia mordido. O contato foi elétrico. Aiden sibilou entre os dentes, mas ele não se afastou. Você tem mãos gentis, Aiden murmurou, observando-a trabalhar. Gentis demais para este lugar. Esta montanha come coisas macias, Amélia. Eu te disse, ela disse esfregando um corte particularmente profundo. Eu não sou tão macia quanto pareço. Coisas macias não se casam com homens em jaulas. Não, Aiden concordou. Coisas desesperadas fazem, coisas loucas fazem. Ele pegou a mão dela, parando-a. Seu polegar roçou seus nós dos dedos, pele áspera contra lisa. A caverna pareceu encolher, o ar ficando de repente pesado. Você salvou minha vida, Aiden disse, sua voz caindo para um resmungo baixo. Mas você não salvou a si mesma.
Você apenas se amarrou a uma pedra que afunda. Paddock não vai parar. Ele não pode. Se eu viver, ele será enforcado. É ele ou eu. Então que seja ele, Amélia sussurrou. Aiden examinou seus olhos. Ele estava procurando o medo que ele estava acostumado a ver nos olhos das pessoas quando elas olhavam para ele. O urso de Bitterroot, o monstro. Ele não viu isso. Ele viu uma determinação feroz e aterrorizada. Por que você não correu? Ele perguntou. De volta à cidade quando eu escapei. Você poderia ter desaparecido. Eu tenho uma dívida, Amélia disse, puxando sua mão de volta para enxaguar o pano. Na Filadélfia, 2 X para homens que quebram dedos por juros. Se eu voltar, estou morta. Se eu ficar aqui sozinha, estou morta. Você é a única aposta ruim que me resta que pode valer a pena. Aiden deu uma risada seca e enferrujada. Então, é uma transação comercial. Não é isso que o casamento é? Talvez na cidade, Aiden disse. Ele se inclinou para frente, a intensidade em seus olhos fazendo Amélia prender a respiração. Aqui fora, o casamento é sobre quem guarda a porta enquanto você dorme. É sobre quem mantém o fogo aceso quando a nevasca atinge. Não é um contrato, Amélia. É um pacto de sangue. Ele estendeu a mão e tocou um fio de cabelo solto que havia caído sobre seu rosto. Se fizermos isso, se lutarmos contra Paddock, não há como voltar atrás. Você puxa um gatilho, você muda, você mata um homem, você o carrega para sempre. Eu posso aprender, ela disse. Eu sei, Aiden disse tristemente. É disso que tenho medo. Ele se moveu, gemendo enquanto seu estômago apertava. Ele não comia há 4 dias. Minha cabana, ele disse mudando para o modo de sobrevivência. Fica na 3 milhas descendo a parte de trás desta crista. Eu tenho suprimentos guardados debaixo das tábuas do chão, rifles, pólvora, carne de veado seca. Se conseguirmos chegar lá, podemos resistir a um cerco. E se Paddock já estiver lá, então nós a tomamos de volta. O rosto de Aiden endureceu como pedra. É minha terra, minha casa. Não vou deixar aquela cobra tê-la. Ele tentou se levantar, mas suas pernas cederam. Ele tropeçou batendo na parede. Amélia estava lá instantaneamente, seu ombro sob o braço dele, esforçando-se para suportar seu peso massivo. Calma, ela disse. Você está morrendo de fome. Estou bem, ele mentiu entre dentes cerrados. Você é um tolo, ela o corrigiu. Descanse. Nós nos movemos ao anoitecer. As sombras nos esconderão. Aiden olhou para ela. Ela tinha mal 5 pés de altura, pesando 100 libras, encharcada. No entanto, ela o estava segurando. Uma estranha quentura floresceu em seu peito, algo que ele não sentia desde antes da guerra. Desde antes de ele se retirar para as montanhas para esquecer a humanidade. Tudo bem, Sra. Ketchum, ele sussurrou, deslizando de volta para o chão. Nós nos movemos ao anoitecer. Ele adormeceu quase instantaneamente. Amélia não dormiu. Ela sentou-se na boca da caverna, a espingarda em seu colo, observando a linha das árvores. Ela observou o sol percorrer o céu, transformando os picos nevados de ouro para branco cegante para vermelho sangue. Ela estava com frio. Ela estava com fome. Ela era uma viúva de um jogador e a esposa de um fugitivo. Mas enquanto ela observava o falcão circular acima do vale, ela percebeu algo estranho. Pela primeira vez em anos, ela não se sentiu desamparada. Ela sentiu como se estivesse finalmente segurando as cartas. A descida foi mais difícil do que a subida. A escuridão havia caído novamente, transformando a floresta em um labirinto de sombras e galhos estalando. Aiden moveu-se com um silêncio sinistro de um predador, seus pés encontrando apoio onde parecia não haver nenhum. Amélia seguiu, pisando exatamente onde ele pisava, aprendendo o ritmo do rastejamento. Eles sentiram o cheiro da cabana antes de vê-la. Não era o cheiro de fumaça de madeira que teria sido acolhedor. Era o cheiro de tabaco e corpos sujos. Aiden sinalizou uma parada.
Eles se agacharam atrás de um abeto Douglas caído, espiando pela vegetação rasteira. A cabana ficava em uma pequena clareira delimitada por um riacho correndo. Era uma estrutura robusta construída de toras de madeira trabalhada à mão com uma varanda baixa. A luz da lanterna saía das janelas, projetando longas sombras distorcidas na neve. 2 cavalos estavam amarrados no poste. Não 5. Apenas 2. 2 lá dentro. Aiden sussurrou, seu ouvido virado para o vento. Talvez um terceiro vigiando a parte de trás. Paddock está lá? Amélia sussurrou. Não, Paddock lidera pela retaguarda. Estes são pistoleiros contratados, provavelmente os que rastrearam o cavalo. Aiden verificou a espingarda. Ele tinha 2 cartuchos. Era só isso. Ele olhou para Amélia. Fique aqui. Não. Aiden a encarou. Isso não é um debate. Eu vou lá para limpar a casa. Vai ficar feio. E se houver um terceiro homem, Amélia sibilou. Se ele vier por trás de você, você não tem olhos na nuca, Aiden. Aiden pausou. Ela estava certa. Ele estava fraco e seus reflexos estavam embotados pela fome. Você consegue atirar? Ele perguntou, olhando para o pesado revólver preso ao seu cinto, o que ele havia tirado do deputado Cletus. Eu atirei em um coelho uma vez. Homens são alvos maiores, Aiden disse sombriamente. Ele entregou a ela o revólver. Era pesado em sua mão, o aço frio e implacável. Você circula até o riacho. Vigia a porta dos fundos. Se alguém sair que não seja eu, você puxa o cão para trás. Você mira no peito e você aperta. Não hesite. Você hesita, você morre. Amélia assentiu, sua boca seca. Ela pegou a arma. Aiden desapareceu na escuridão. Amélia rastejou em direção ao riacho, seu coração batendo forte contra suas costelas como um pássaro preso. A água mascarava o som de seus passos. Ela se posicionou atrás do galpão de madeira, tendo uma visão clara da porta traseira. Ela esperou dentro da cabana. Ela ouviu o murmúrio de vozes, uma risada, o tilintar de uma garrafa. Então a porta da frente explodiu para dentro. O som foi ensurdecedor. Aiden havia chutado a pesada porta de carvalho de suas dobradiças. Um grito de surpresa foi interrompido pelo estrondo da espingarda. Blam! Vidro estilhaçou. Um homem gritou. Apaguem a luz! Alguém gritou. Outro tiro. Este mais agudo. Um tiro de pistola. Então a porta dos fundos voou aberta. Um homem tropeçou para fora segurando um rifle. Ele era jovem com uma barba rala, em pânico. Ele não estava procurando uma briga. Ele estava procurando flanquear Aiden. Ele ergueu seu rifle, mirando na frente da casa onde Aiden estaria entrando. Amélia saiu de trás do galpão. Solte isso! Ela gritou. O homem girou, olhos arregalados. Ele viu uma mulher pequena e frágil em um vestido cinza rasgado, segurando um canhão de revólver com ambas as mãos. Ele piscou, então ele zombou. Vá para casa, garotinha! Ele cuspiu, balançando o cano do rifle em direção a ela. Amélia não pensou. Ela não pesou as consequências morais. Ela se lembrou da jaula. Ela se lembrou da dívida. Ela se lembrou da voz de Aiden. Você hesita, você morre. Ela puxou o gatilho. O recuo quase quebrou seu pulso. A arma pulou. O flecha cegando na escuridão. A bala não atingiu seu peito. Atingiu sua coxa. O homem gritou, sua perna cedendo sob ele. Ele caiu no chão, o rifle voando de suas mãos. Ele se arrastou na sujeira, alcançando sua faca de bota. Amélia engatilhou o cão novamente, suas mãos tremendo tão forte que a arma chacoalhou. Eu disse, fique no chão. O homem congelou. Ele olhou para o cano, então para os olhos dela. Ele viu o pânico, mas ele também viu a disposição para atirar novamente. Ele levantou as mãos. O silêncio caiu sobre a cabana. Amélia! A voz de Aiden ecoou de dentro. Estava carregada de pânico. Estou aqui! Ela gritou, sua voz falhando. Eu peguei um.
Aiden saiu mancando pela porta dos fundos. Ele estava sangrando de um arranhão em seu ombro, e ele estava segurando uma faca ensanguentada, mas ele estava vivo. Ele olhou para o homem no chão, então para Amélia. Ele caminhou, chutou a faca para longe do homem ferido e agarrou Amélia pelos ombros. Ele a verificou por ferimentos, seus olhos frenéticos. Você está bem? Eu atirei nele, ela sussurrou, olhando para o homem, gemendo na sujeira. Eu atirei em um homem. Você se defendeu, Aiden disse firmemente. Você fez bem, você fez muito bem. Ele se virou para o homem ferido. Era um rastreador contratado chamado Beckett. Aiden o conhecia, um marginal que mataria sua própria mãe por uma garrafa de uísque. Aiden agarrou Beckett pelo colarinho e o puxou contra o galpão de madeira. Onde está Paddock? Aiden rosnou. Beckett cuspiu sangue. Vá para o inferno, Ketchum. Aiden pressionou seu polegar na ferida de bala na perna de Beckett. O homem gritou, um som agudo e fino que cortou a noite. Onde? Ele está no escritório do telégrafo. Beckett ofegou. Ele está esperando uma resposta. Resposta de quem? De lá do leste, Beckett soluçou. Ele enviou um telegrama para a Filadélfia para um sujeito chamado O'Malley. Perguntou sobre uma mulher fugitiva chamada Miller. O mundo parou para Amélia. A arma escorregou de seus dedos e caiu na neve. Aiden enrijeceu. Ele olhou para Amélia. O segredo havia sido revelado. Paddock não estava apenas caçando um assassino mais. Ele estava intermediando um acordo. Ele iria vender Amélia de volta para a gangue para encobrir seus próprios rastros. Ele sabe, Amélia sussurrou. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe que você vale dinheiro, Aiden corrigiu, sua voz ficando mortalmente calma. O que significa que ele não vai apenas enviar um grupo da próxima vez, ele trará um exército. Aiden nocauteou Beckett com um golpe rápido na têmpora. Ele deixou o homem deslizar para o chão. Entre, Aiden comandou, pegando o braço de Amélia. Nós pegamos a munição, a comida e os cobertores. Não podemos ficar aqui. Para onde podemos ir? Amélia chorou. Eles sabem de tudo. Aiden parou na porta de sua casa. Uma casa que havia sido violada. Um santuário que não era mais seguro. Ele olhou para sua esposa parada na neve. Uma assassina agora, assim como ele. Nós paramos de correr, Aiden disse. Paddock quer uma guerra. Ele quer trazer a cidade para minha montanha. Ótimo! Ele entrou e levantou a tábua do chão perto da lareira. Abaixo dela jazia um caixote de madeira marcado Exército dos Estados Confederados. Ele abriu a tampa. Dentro estava um rifle Henry de repetição e caixa após caixa de munição. Nós não vamos nos esconder, Amélia, Aiden disse, armando a alavanca do rifle. Nós vamos caçar. O sol não nasceu sobre Blackwood Creek naquela manhã. A tempestade, sim. Uma parede de granizo cinzento atingiu a cidade, transformando a rua principal em um rio de lama revolta. Era o tipo de clima que mantinha pessoas honestas dentro de casa. Mas o xerife Josiah Paddock não era um homem honesto. Ele estava na porta do escritório do telégrafo, um copo de uísque em uma mão e um telegrama recém-impresso na outra. Era a confirmação da Filadélfia. A gangue ali estava enviando uma equipe de cobrança. Paddock sorriu. Ele iria enforcar Ketchum pela madeira e vender a garota pela recompensa. Era o plano de aposentadoria perfeito. Xerife! O grito veio do fim da rua. Paddock apertou os olhos através da chuva. Uma figura solitária estava no centro da via principal, embrulhada em um casaco de pele de urso. Um rifle Henry descansando facilmente na dobra de seu braço. Era Aiden Ketchum. Ele não estava se escondendo. Ele não estava correndo. Ele estava esperando. Paddock deixou cair seu copo. Ele se estilhaçou no calçadão. Deputados, venham até mim. Ele está aqui. 3 homens saíram correndo da prisão. Rifles levantados. Mas antes que pudessem nivelar suas armas, um tiro soou. Não de Aiden, mas do telhado do estábulo. Uma bala levantou a poeira a polegadas da bota do deputado líder. A próxima vai no seu joelho.
A voz de Amélia soou aguda e clara sobre o vento. Ela estava de bruços no telhado. A pesada arma de búfalo que Aiden havia dado a ela, apoiada na madeira. Os deputados congelaram. Eles olharam para o gigante na rua, então para a atiradora invisível no telhado. Eles conheciam a lenda do urso. Eles não recebiam o suficiente para morrer pelos negócios de madeira de Paddock. Um por um, eles baixaram seus rifles e recuaram. "Seus covardes!" Paddock gritou, seu rosto ficando roxo. Ele arrancou seu revólver do coldre, apontando-o para Aiden. "Eu sou a lei." "Você é um ladrão, Josiah." Aiden disse, sua voz carregando através da chuva como um trovão rolante. Ele deu um passo à frente. "E você está acabado." Paddock zombou, levantando o telegrama. "Você acha que venceu? Eu sei quem ela é. Eu tenho os O'Malley's no fio. Se eu morrer, a localização é divulgada. Ela nunca estará segura." Aiden não parou de andar. Ela parou de correr ontem. Paddock entrou em pânico. Ele balançou sua arma em direção ao telhado do estábulo, mirando cegamente em Amélia. Craque! Aiden atirou da cintura. A bala não matou Paddock. Estilhaçou seu ombro direito. O xerife gritou, derrubando sua arma e o telegrama na lama. Ele caiu de joelhos, agarrando seu braço arruinado. Aiden caminhou até ele. Ele parecia um julgamento esculpido em granito. Ele pegou o telegrama encharcado, o único elo com o passado de Amélia, e o amassou em seu punho massivo. Ele olhou para as pessoas da cidade espiando com medo de suas janelas. Ele plantou os relógios. Aiden rugiu, jogando os relógios de bolso roubados que ele havia recuperado do cofre de Paddock no calçadão. "Ele matou aqueles garimpeiros pela minha terra. Olhem as datas nas inscrições. 2 delas são datadas de depois que eu já estava em sua jaula." A verdade atingiu a multidão como um golpe físico. O padeiro da cidade saiu, pegando um relógio. Ele olhou para Paddock com nojo. Aiden não matou o xerife. Ele não precisava. Ele olhou para o telhado onde Amélia estava descendo. Ela correu para ele, ignorando a lama, e ele a pegou com seu braço bom, puxando-a contra seu peito. "Vamos para casa, Sra. Ketchum." Aiden sussurrou em seu cabelo. "Sim, Cici." Amélia respondeu, enterrando seu rosto em seu casaco. "Vamos para casa." Eles saíram da cidade, deixando o homem da lei quebrado na lama. Eles cavalgaram de volta para a montanha, não como uma noiva por correspondência e um monstro, mas como o rei e a rainha de Bitterroot. E embora o inverno fosse frio, o fogo na cabana nunca mais se apagou. E assim, meus amigos, é como uma viúva desesperada e um homem da montanha condenado enfrentaram o mundo inteiro e venceram. Amelia Ann Miller não apenas salvou a vida de Aiden Ketchum naquele dia. Ela salvou sua alma. E em troca, o urso de Bitterroot deu a ela a única coisa que ela nunca poderia comprar na cidade: segurança. A história nos diz que Aiden e Amelia Ketchum viveram naquela crista por 40 anos. Passa, alma. Eles nunca encontraram ouro, mas criaram 3 filhos e construíram uma vida que nenhum homem da lei e nenhum agiota jamais poderiam tocar. Às vezes, os monstros mais assustadores não são os que estão nas jaulas, são os que seguram as chaves. E às vezes o amor não é sobre palavras doces e flores, é sobre entregar a alguém um rifle carregado e dizer que você não vai recuar. O que você achou do acordo de Aiden e Amélia? Você teria a coragem de ir até aquela jaula? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Se você gostou desta história corajosa de romance e vingança, por favor, esmague esse botão de curtir, compartilhe este vídeo com um amigo que adora um bom faroeste e inscreva-se no canal. Ative o sino de notificação para nunca perder uma história da fronteira. Obrigado por ouvir e eu te vejo no próximo.